Amados irmãos, graça e paz, olha que bênção, né? Nós chegamos então ao final da primeira fase da escola de líderes, né? Que é a fase de treinamento. Nós estudamos 4 módulos, hoje nós estamos no final do módulo 4, né? Praticamente encerrando esse estudo de treinamento. Depois nós vamos trabalhar o outro tema de aprofundamento, maturidade espiritual. Essa é a fase 2, né? Hoje, então, caráter do líder, o poder da influência. É o tema desse nosso estudo de hoje, né? Nós já estudamos no módulo 1, discipulado, nós estudamos o módulo 2, evangelismo, nós estudamos o módulo 3, a visão acerca dos grupos familiares, e agora o módulo 4, caráter do líder, finalizando a nossa proposta. Esse é o estudo número 12. O objetivo é compreender a importância da solidez de valores no exercício da liderança. Aquilo que a gente chama de princípios, né? Conhecidos, reconhecidos na própria Escritura, e os valores da Escritura na nossa aplicabilidade do dia a dia. 1 de Samuel, capítulo 22, verso 2, é interessante porque vai dizer o seguinte, acerca do rei Davi, né? Também ajuntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes. E ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele, né? Com o rei Davi. Então é importante a gente pensar, né? Eu quero que o meu grupo familiar tenha sucesso, quero que o meu grupo familiar alcance almas, alcance vidas, que eu leve a salvação, que eu manifeste o reino de Deus na vida dos meus líderes, né? Davi, quando ele estava fugindo do rei Davi, que estava o seu encalço, né? O perseguindo, ele veio ao encontro, né? Ao encontro dele os homens do pior tipo possível, que não sujeitaram a qualquer tipo de autoridade, de regras, que encontraram em Davi um líder, né? Esses homens formaram então aí um grupo de guerreiros abençoados, né, por Davi. Jenny Wilkins, ele diz o seguinte: você não será um líder até que o grupo que você estiver liderando afirme isso. Você obtém a posição de líder pelo caráter e pelos relacionamentos autênticos. Então, a própria liderança percebe, né? Ou melhor, os próprios membros do grupo familiar percebem a tua liderança, né? Então percebe que você é uma referência, né? Que você realmente é uma pessoa que segue a Jesus e elas estão sedentas por Jesus, elas vão acompanhar a liderança, né, do líder de grupo familiar. Então o líder tem que analisar qual a influência que ele tem tido no seu grupo familiar, né? Se pararmos para pensar, nós concluiremos que a definição é, no mínimo, sensata e ideal para termos lentes e olharmos para nós mesmos. Isso porque temos a tendência de projetar uma imagem de nós mesmos de acordo com aquilo que gostamos em nós e principalmente com aquilo que almejamos ser. Porém, nem sempre a imagem projetada é íntegra. Então, nós precisamos que esses valores que nós defendemos sejam reais, né? Os princípios que nós aplicamos para a vida, e que os nossos liderados observem isso, né? É muito importante isso, né? Como líder cristão, que vale a pena ser seguido, esse é o valor de extrema importância que devemos prezar. A integridade é um grupo onde o discurso de alguém é encontrado em sua vida cotidiana. Aquilo que a gente sempre bate naquela tecla, né? O discurso ele pode ser bonito, mas a vida tem que ser condizente, né? Brian Houston, ele diz o seguinte: confiar em Deus e viver uma vida de integridade, justiça e respeito são chaves para guardarmos contra o ataque do inimigo prevalecente em nossas vidas. Temos que ser homens íntegros, né? Homens verdadeiros, né? Mulheres verdadeiras, íntegras, né? É interessante que Davi, ele foi esse homem, ele despertou nos seus valentes, né? Esse respeito. E lógico que os valentes eram aqueles homens de não muita boa qualidade perante o seu tempo e a sua época, mas se achegaram até Davi. E nós pretendemos
conduzir a cada líder de grupo familiar para se espelhar na pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Nós refletimos em espelho a glória de Jesus em nós e transparecemos isso para a liderança. Então, concluindo, a imagem é o que as pessoas pensam que nós somos e integridade é o que nós realmente somos, né? Você é tanto quanto parece ser. Quem você é quando ninguém está observando? A integridade não está no ser perfeito, mas sim no ser real, real consigo mesmo, com Deus e com os outros, né? Costa Neto, ele diz o seguinte: eu vejo uma igreja fundamentada na transparência, em que a integridade começa na vida da liderança. Os líderes, eles têm que procurar uma maturidade espiritual para dessa forma agirem, tá bom? Ô Glória, chegamos então ao módulo 4, o finalzinho. Já já nós inauguraremos então a fase 2, que é uma fase de aprofundamento espiritual. Ô Glória, até já. Deus abençoe.